Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas. A gente escolheu essa música do Gilberto Gil. A gente vai falar sobre ciências afins ao direito hoje. Aparentemente não tem nada a ver, né, essa música, mas mesmo correndo o risco de todos vocês queressem fugir da aula, né, por causa da inspiração, do chamamento dessa música, eu assim, tinha que até em homenagem a Gilberto Gil, que foi, como o João lembrou aqui, escolhido hoje como novo integrante da Academia Brasileira de Letras. Essa é uma singela homenagem para esse grande artista brasileiro, que a gente já visitou aqui nessas músicas iniciais, introdutórias, em aulas passadas, mas não poderia deixar de fazer esse registro hoje, né? Hoje a gente vai falar, como eu disse, sobre as ciências afins ao direito. E vocês já devem ter tido pelo menos assim, intuitivamente, vocês devem ter o conhecimento de que o direito, né, apenas o direito, ele não é autossuficiente, no sentido de que ele não contém toda a gama de conhecimentos para que ele possa se efetivar. Como a gente vem repetindo desde o início do nosso curso, o direito ele é um instrumento para a resolução de conflitos. Os conflitos ocorrem na sociedade e, para isso, eu preciso também utilizar conhecimentos os mais diversos e amplos possíveis para que esses conflitos sejam efetivamente resolvidos, né? E das mais diversas áreas do saber. Ou vocês acham que, como magistrados ou magistradas, vocês vão resolver uma discussão sobre se alguém tinha consciência do que fez quando cometeu supostamente um crime, sem o auxílio de um perito psiquiatra que possa atestar a imputabilidade daquela pessoa. Ou vocês acham que numa investigação como promotores ou promotoras, uma investigação de uma poluição causada num rio, vocês vão dispensar os conhecimentos até de próprios cientistas químicos que atestem quais as características desses resíduos, né, constatados ali, que redundaram na mortandade de peixes. Ou vocês, em uma audiência como advogados, vão dispensar aquela percepção vinda da psicologia para verificar a segurança daquelas testemunhas policiais, né, que chegam ali já com o roteiro escrito bem definidozinho para incriminar seu cliente. Ou como políticos vocês vão dispensar as próprias construções científicas no âmbito da criminologia, da política criminal, acerca do combate ao tráfico de drogas. Ou, em outras palavras, como o combate que tem sido feito em muitos países se mostra impactante no crescimento do encarceramento em massa, dos problemas sociais recorrentes desse superencarceramento e, com isso, refletir sobre a possibilidade de, pelo menos em relação a algumas drogas ilícitas, permitir o seu uso acompanhado, né, o seu uso controlado para evitar um mal pior. Vejam, portanto, e eu não vou nem falar da história, né, porque eu sou muito suspeito, não apenas porque gosto da história, mas porque sou professor de História do Direito, e aí a gente vê as coisas se repetindo, os mesmos erros do passado vindo à tona, porque muitas vezes a gente faz questão de apagar o passado ou dar ao passado uma feição distinta do que realmente aconteceu ou distinta do que os registros oficiais ou extraoficiais dão conta de ter acontecido.
Então, pessoal, vocês veem que a discussão sobre as ciências afins ao direito, além do direito, mas que colaboram com o direito, é uma discussão muito pertinente, né, e muito atual. Tinha um professor que dizia: quem só direito sabe, nada de direito sabe. É nessa toada que a gente vai começar a falar sobre as várias ciências do direito, as várias ciências afins ao direito, que pelo menos de forma pontual, a gente vai tratar a partir da aula de hoje, certo? Bom, vou aqui compartilhar com vocês a minha apresentação, que vai... vejam como a gente tem aí um microscópio, né? Como se desse um olhar para vários micro-organismos. E é muito interessante porque quando eu até entrei no curso de Direito, né, eu muito imaturo, e não tinha percepção de que ia estudar uma ciência, né? Ainda não tinha exata noção do que significa ciência, do que significava ciência do direito. Ou mesmo se a gente podia falar em ciência do direito, né? Uns vão defender que é simples arte, Hervada vai dizer que é a mesma coisa. A ciência do direito e a arte, que a ciência do direito é uma ciência artística, né? Dentro daquela definição que ele adotou. Mas, quando a gente fala em ciência, geralmente, pelo menos assim, no ensino fundamental, a gente faz uma associação a esse instrumento aí, ou aos tubos de ensaio, às experimentações dentro de um laboratório. Mas, como a gente deve ter percebido, vocês já devem ter percebido, as ciências sociais, as ciências humanas, principalmente, elas fogem um pouco desse modelo, né? As nossas experimentações, que não necessariamente podem acontecer, a gente não vai experimentar, por exemplo, qual o efeito de você instituir a pena de morte? Vamos experimentar aqui, né? E aí a gente vê no que é que dá. Não, esse tipo de experiência não é possível. Mas, a partir de observações, indagações, constatações, a gente pode fazer ciência sim, dentro das ciências sociais, e é por isso que a gente vai ampliar essa visão. A partir da aula anterior, a gente começou a ampliar a visão do que é ciência, né, para não situar a ciência apenas no âmbito das ciências naturais, mas reconhecer a cientificidade também das chamadas ciências humanas e ciências sociais, certo? Bom, mas qual é o sentido de a gente falar sobre as ciências afins ao direito? Primeiro, a gente busca com isso facilitar a interpretação do direito. Então, quando, por exemplo, uma determinada expressão é encontrada no texto da lei, talvez uma análise linguística, uma análise até histórica, possibilite uma melhor compreensão daquela expressão. E, portanto, isso redunda em uma melhor interpretação. Ou quando a lei faz menção, ou o julgado, né, o julgamento, né, como ele está expresso ali no acórdão judicial, ele faz menção a determinada palavra. E essa palavra tem um sentido técnico. Esse sentido técnico não necessariamente vai estar bem delineado, delimitado ali na lei. Eu preciso trazer, por exemplo, de um outro ramo do saber a enunciação, o esclarecimento sobre esse fato, né, sobre essa palavra. Por exemplo, quando a gente observa o artigo 121 do Código Penal, está lá, matar alguém, né? Matar, o que quer dizer matar? Vamos lá, simplificadamente é tirar a vida. Mas a vida, quando é que ela inicia? E você já deve ter ouvido falar, houve uma discussão recente, relativamente recente, no Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de a mulher abortar a criança, um nascituro, né, um feto, quando ele tinha diagnosticada a ausência de cérebro, né, os bebês anencéfalos. Então havia uma constatação científica de que esses bebês não têm uma sobrevida e, portanto, poderia a mulher, dentro
que permite o nosso ordenamento jurídico, porque ela possibilita a interrupção da gravidez em determinados casos especificamente previstos em lei. E aí o Supremo discutiu quando é que inicia a vida. Se, por exemplo, a mesma discussão teve espaço quando o Supremo Tribunal Federal também discutiu a possibilidade de experiências genéticas com embriões, né? Embriões que estavam lá nos laboratórios para um dia serem utilizados em fertilizações, por exemplo, fertilização in vitro. Então, vejam que o Supremo Tribunal Federal, nessas discussões, ele não vai tirar da lei as justificativas ou as explicações necessárias para a elucidação desse problema, né? Ele vai recorrer a quem? A outras ciências. Então, na interpretação, é muito importante, como também na aplicação do direito, é muito importante lançar esse olhar para outras ciências. E, obviamente, pessoal, na criação do direito, com o advento da internet, né, ou expressão batida, né, com o advento da internet, com o advento, né, é tão batida quanto da pandemia. Numa situação de pandemia, eu esqueci até a expressão, já, graças a Deus, porque a gente está saindo, né? Mas com o advento da internet, a gente teve a necessidade de algum controle sobre essa inovação, né? Impressionante que gerou, né? Que ocasionou o acesso maciço das pessoas à internet. Então, as pessoas compram suas coisas pela internet. Agora há pouco eu comprei a pizza para os meninos que estão em casa pela internet, utilizando a internet. Não queria, assim, nesse momento eu também estou compartilhando com vocês esse sentimento, né, de não querer falar em comida, né, porque é um horário desse, umas 7 horas da noite, eu só vou jantar depois das 10 horas, quando sair daqui, mas essa é uma facilidade. Eu posso comprar pela internet, eu posso fazer negócios pela internet, eu posso comprar bitcoins pela internet, eu posso comprar armas de fogo pela internet, vamos dizer assim, do mal, né? Pela dark web. Então, assim, eu posso até contratar matadores para isso. Eu posso também fazer coisas mais comezinhas. Por exemplo, eu posso começar a me relacionar com pessoas pela internet, né? Então, eu posso dar aula pela internet. Vejam que a internet representou uma grande abertura de possibilidades. E, obviamente, as leis brasileiras, como as leis em todo o mundo, quando a internet surgiu, não tinham uma disciplina específica para esse mundo aberto pela internet. Se alguém me vender uma coisa pela internet, vamos lá, eu entro no site chinês e eles me vendem um produto. A quem eu vou reclamar se esse produto vier com defeito? Ou não vier, não chegar, por exemplo, né? O Código de Defesa do Consumidor brasileiro fala para essas situações. Então vejam que existem problemas que o legislador sobre o qual o legislador precisa tratar. E para isso o legislador precisa de quê? Ter um conhecimento de como é que funciona a internet. Há vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, por exemplo, sobre a possibilidade ou não de controle por parte das próprias redes sociais, das próprias empresas, sobre material nocivo, sobre fake news, né? Mas isso pode ser feito, isso pode ser concretizado na prática. Existe recurso tecnológico para isso? Quem vai me dizer não é o direito. Quem vai me dizer é a ciência da tecnologia associada ao controle da internet. Então, o criador do direito, né, seja ele legislador, seja ele
o próprio juiz, quando cria o direito no caso concreto, ele precisa ter esse conhecimento para poder aplicar bem a lei, certo? Então, vejam como é importante essa abertura cognitiva em relação às outras ciências, ok? E aí, pessoal, a gente vai começar exatamente por aquelas ciências que são muito mais próximas da ciência do direito, que são as ciências sociais. Afinal de contas, a gente está, por exemplo, o curso de Direito, ele está dentro do quê? Do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né? Então, a gente vai tratar logo de nossos irmãos aqui, apesar de que Ciências Sociais na Universidade, na UFRN, está lá no centro do, também chamado Xixila, o Azulão. Talvez vocês nem saibam por que Azulão, mas o prédio é azul. Próximo ano vocês vão ver os prédios, né? Vão ver, por exemplo, que o prédio do CCSA é o Goiabão, porque é pintado de goiaba. Não sei se ainda está, mas, enfim, tinha esse nome. Mas, dentro das ciências sociais, a gente vai... Algumas das ciências sociais na universidade, na organização da universidade, estão lá no Xixilo. Vamos principiar por sociologia. Vocês já estão pagando sociologia, ciências sociais agora? No primeiro período? A gente paga sociologia e antropologia geral. Perfeito. Eu também paguei sociologia no primeiro período, não tinha antropologia especificamente. Eu tive um professor excepcional que fez até uma ponte muito forte entre a sociologia e a ciência do direito, né? Inclusive para detonar o direito. Ele tinha formação marxista, então, enfim, era muito natural que ele detonasse o que a gente criticasse, né? Detonar é um termo muito chulo, criticasse ou fizesse a gente refletir sobre como o direito, muitas vezes, serve para apenas a manutenção dos interesses da classe dominante, né? Mas a sociologia, vejam só sobre o que ela vai se debruçar. Vocês já devem ter visto na disciplina. A sociologia se preocupa com o estudo dos fenômenos sociais. E o direito, ou a aplicação do direito, a vivência do direito, é um fenômeno social também. Então, nada mais natural do que verificar esse casamento, essa imbricação entre a sociologia e o próprio direito. A sociologia, por exemplo, vai se preocupar como os grupos humanos se organizam, como os grupos humanos se desenvolvem. Por exemplo, na sociologia, a gente pode verificar qual o ambiente propício para o surgimento de facções criminosas, né? E ver questões como a delinquência juvenil, por que as pessoas, os adolescentes, ou mesmo as crianças, elas são, desde cedo, recrutadas pelo crime para cometer delitos, para se colocar contra a lei. Quais são as circunstâncias favoráveis a esse chamamento, né? A crise na família. As famílias, eu falo crise aí não no sentido pejorativo de a família tradicional brasileira está sendo atacada de todos os lados, até porque eu tenho dificuldade em encontrar o que é a família tradicional brasileira, né? Será que é a família indígena? Porque, afinal de contas, eles eram os nativos brasileiros, vamos dizer assim. Ou é aquela família tradicional do Código Civil de 1916? O pai que manda uma estrutura patriarcal, que tem pai, mãe, filhos, dentro do casamento necessariamente, né? E que tenha o mando do pai sobre todos os outros componentes. Aí a gente vai dizer, poxa, isso faz mais de 100 anos, né? É razoável a gente imaginar esse modelo como ainda vigente? A sociologia vai verificar, por exemplo, as várias possíveis formações da família nos tempos de hoje. E não com olhar necessariamente de reprovação, né, de moralismo em relação a essas novas conformações, apenas de constatação do que realmente tem acontecido. Filhos de pais solteiros, de mães solteiras, filhos que são cuidados pelos pais. Não sei se vocês ouviram falar, mas um filme da década de 70, um filme excepcional,
a gente via Dustin Hoffman novinho, né? Kramer versus Kramer. E nesse filme, Dustin Hoffman fazia o papel de um pai que tem um filho que foi abandonado pela mãe. A mãe simplesmente saiu de casa. Ela disse, olha, agora o filho é teu e você vai cuidar dele. Ele disse, meu Deus, mas assim, eu não sei cuidar de filho, nunca foi meu papel e tal. E aí depois ele se afeiçoa de tal forma ao menino que aí vai... Mas, poxa, eu estou gostando de exercer esse papel de pai, né? Isso na década de 70, pessoal. E aí ela retorna, se arrepende e retorna e vai dizer, não, agora eu quero cuidar do meu filho. Ele disse, não, agora eu vou disputar. E o filme fala justamente sobre o embate judicial entre o pai e a mãe para a guarda do filho. Vejam como é interessante, né? Que na época era como é que o pai vai cuidar bem do filho, tão bem quanto a mãe? Isso é um absurdo, porque esse é um papel da mãe, cuidar dos filhos. E esses paradigmas eles vão sendo revistos, né? Vão sendo reformulados, porque a nossa cultura e os nossos valores também são cambiantes. E, por que não dizer, ainda bem, né? Porque se a gente se apegasse a valores tradicionais, a gente ainda estaria convivendo com a escravidão, a gente ainda estaria convivendo com maus tratos aos animais, a gente ainda estaria convivendo com a submissão irrestrita da mulher em relação ao homem, a coisificação do trabalhador, né? Então, que bom que a gente se permite também mudar valores, mudar paradigmas, quando a gente tem uma percepção melhor do que acontece na sociedade, certo? No entanto, é preciso que a gente tenha claro que a sociologia ela não vai ter uma preocupação em elaborar as normas. Esse é o papel da política, do direito, ou do direito, vamos dizer assim, né? Nem interpretar as normas vigentes. É claro que a sociologia pode fazer um estudo do que a lei diz em relação aos problemas por ela enfrentados, mas não é a preocupação central da sociologia fazer esse tipo de análise, porque esse é um papel dedicado especificamente ao direito à política jurídica, né, e à hermenêutica jurídica propriamente, certo? Tranquilo, pessoal? Algo mais que vocês gostariam de acrescentar em relação à sociologia? Algo que eu esqueci de falar, que vocês viram na disciplina? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. O professor fez recomendação de algum livro em sociologia? Uma Roma. Opa, então diga aí. Está arruma ali o livro. Adoro essa expressão. Ele passou Totem Tabu. Já comprei para ler nas férias, porque todo semestre todo mundo fala muito de Totem Tabu, e aí eu não li ainda esse livro de Freud e preciso, até para vocês falarem algumas coisas, eu também estar por dentro, né? Mas, o que mais? Ele passou de um cara que eu não sei nem pronunciar o nome, é Bronislaw Malinowski. Botou isso. Malinowski. O antropólogo lá dos seus estudos na Oceania, né? Crime e Castigo também? De Bronislaw, não Crime e Castigo. Ah, tá. Pensei que fosse Dostoiévski, né? Porque 200 anos de Dostoiévski seria muito apropriado. Crime e Costume. Tá certo. Perfeito. Malinowski tem um livro interessantíssimo justamente sobre essa experiência antropológica na Oceania. E se vocês quiserem aprofundar, né, eu sugiro um outro livro, que é Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond, que fala sobre esse contato, sobre como se deu esse contato entre os nativos da Oceania e os colonizadores, né, os invasores, na verdade. O que mais que ele recomendou? Ele mandou no grupo Manifesto Comunista, Crítica ao Programa de Gotha,
A ética protestante e o espírito do capitalismo. A divisão do trabalho social de Durkheim. Pode falar, Bárbara. Excelente. Eu ia falar que tem a história da riqueza do Brasil, que é o próximo. Excelente. Então, excelente. Então, estão muito bem orientados. E Nicola está falando aqui, toda aula ele recomenda Homo Deus. Eu recomendo também, assina embaixo. Aliás, eu sou fã de Harari, né? Sou muito fã de Harari. E adorei Sapiens, adorei Homo Deus. E estou doido para ler as 21 lições. Também tá para algumas férias aí, um dia. Mas, excelente. É isso mesmo. O que é que vocês querem me falar sobre sociologia? Vocês já aprenderam até aqui. É isso mesmo? Estou passando vergonha ou é isso mesmo que vocês aprenderam lá? Pois não, José? Eu só gostaria de comentar, professor, o fato do que eu acho curioso, a palavra conservador. Presente na família tradicional brasileira. Porque o indivíduo quer conservar o quê, pelo amor de Deus? Porque a gente está sempre evoluindo para uma coisa que, para não repetir os erros do passado, ele quer conservar o quê? É isso que eu fico curioso com essa palavra. Você sabe o que ele quer conservar, né? Ele quer conservar a sua posição de destaque, a sua posição de valores, né? A hierarquia superior dos valores em que ele acredita. É isso que se quer conservar. Então, assim, pelo menos eles são sinceros, né? Os conservadores, eles querem conservar a sua posição de privilégio na sociedade. Eu acho que ninguém pode afirmar, por exemplo, eu estou aqui numa situação de escravo, estou trabalhando aqui eu estou numa situação de semi-escravidão, aqui trabalhando na cana, eu quero conservar essa minha posição. Essa posição, assim, eu me apego muito a ela, né? Então, a não ser que haja uma limpeza ideológica, né, da própria consciência, isso não é comum, né? Bom, vamos prosseguir agora para uma nova ciência, que é a história, né? E aí eu sou professor de História do Direito, sou apaixonado por História, um curioso na História, na verdade, e obviamente, há uma ideia, né, de que a História é a ciência que conhece ou que propõe o conhecimento do passado humano. Mas aí, se vocês observarem, se vocês forem consultar os historiadores críticos, principalmente, né? Principalmente a gente trazendo os historiadores mais próximos de nós, a partir do século XX, eles vão dizer, olha, a história não se volta apenas para o passado, não. Até porque, quando a gente olha para o passado, a gente tem um foco definido pelo presente. E, obviamente, a gente olha para o passado para compreender o presente e para trilhar o futuro. E quando a gente vai falar sobre História do Direito, quando a gente está lá na disciplina de História do Direito, a gente vê, por exemplo, que grandes historiadores, eles têm o poder de preverem o futuro, né? Infelizmente não preveem os números da Mega Sena, mas eles podem prever muitas tendências que depois vão se confirmar. Por quê? Porque eles veem as coisas acontecendo como aconteceram no passado e em que elas resultaram. E com isso eu posso ver aqueles mesmos fenômenos acontecendo hoje e sem muita dificuldade eu vou poder representar as possibilidades futuras em relação ao que vai acontecer, certo? Acho que alguém levantou a mão aqui, não. Exatamente, Bárbara. É um mago. Bom, aí dentro da história, né? Vocês, quando forem ver direito do trabalho,
é muito chocante ver como é que o direito do trabalho vai surgir lá no século XIX, a partir das revoluções industriais. As revoluções industriais, enfim, as revoluções burguesas, a partir do século XVIII, elas tinham aquela ideia, né, o ideal, pelo menos, de lutar pela igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Só que eles, assim, fizeram muito pela liberdade e terminaram, vamos deixar a igualdade e fraternidade para depois, né? Liberdade, né? O laissez-faire, laissez-passer, foi assim, a primeira bandeira realmente empunhada pelos revolucionários. Só que, com as revoluções industriais, a desigualdade ela se mostrou na sua mais crua feição. E os livros de direito do trabalho vão mostrar isso. Vocês vão ver lá com as mulheres, como as mulheres eram submetidas, e mesmo as crianças, submetidas a regimes de trabalho de até 20 horas por dia, 18 horas por dia. E chegavam em casa, não tinham que cuidar da família, e dormiam 3, 4 horas e já se preparavam para uma nova rotina, né? E todo esse recrudescimento da chamada questão social vai possibilitar, no século XIX, críticas ferrenhas ao capitalismo. E a gente vai ver o anarquismo vicejando, né? O anarquismo sendo gestado, as próprias ideias marxistas, e que terminaram também impactando o próprio direito. Então, vejam que uma questão histórica vai refletir no próprio surgimento de um ramo específico do direito, que é o direito do trabalho. E depois, no acolhimento dessas preocupações com o trabalhador no âmbito da Constituição, isso já mais recentemente no século XX, né? Na Constituição mexicana, na Constituição de Weimar e depois as constituições que seguiram a Segunda Guerra Mundial. Então, a história vai nos mostrar, pessoal, a história ela é muito importante para a compreensão do direito. E a gente prescindir da história é prescindir de uma visão de mundo que só interessa a quem quer manter cega a população, certo? Não é por acaso que muitos políticos, né, ou muitos gestores, eles defendem que a educação deve priorizar apenas a língua e a matemática. Porque, para ser operário, basta falar e fazer contas, né? O espírito crítico, esse negócio de filosofia, história, sociologia, isso é para colocar coisa na cabeça do trabalhador, né, do operário, para ele não aceitar as coisas como elas são, a tradição, né? Então, é preciso ter cuidado com esses caminhos sedutores desses gestores. Então, como eu disse aí, a história pode apontar caminhos que podem ser evitados a partir dessas experiências passadas. Então, a história não fala só sobre o passado. A história é presente, a história é o presente que é refletido a partir do passado e a história é a prospecção do futuro também. Ok? Mais alguma coisa a considerar? Alguma observação em relação à história? Tranquilo? Vamos à economia. Vocês estão pagando economia, ciência econômica ou economia política agora? Ou é do segundo período? Só no segundo período. Só no segundo período, certo. Eu já paguei no primeiro período, né? Era a introdução à economia. E aí eu aprendi com um professor, na época, uma definição da economia que eu nunca esqueci. Economia, ele diz assim, olha, os seres humanos têm necessidades ilimitadas. Como assim necessidades ilimitadas? Você não quer só aquilo necessário para viver, não? Não, porque senão Bill Gates não teria tanto dinheiro, nem Musk, nem Jeff Bezos, né? Para que tanto dinheiro? Eles não têm condição de gastar o dinheiro que eles têm.
né? Aí fica inventando fogueira, essas coisas. Então, as necessidades humanas são ilimitadas. Não há limite, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha riqueza, você sempre quer ter mais. Mais poder, mais riqueza, né? E aí a gente tem recursos limitados. Como é que eu vou equacionar isso? A partir da economia. Eu vou otimizar a utilização desses recursos limitados para atender o melhor possível a essa ânsia, a esses desejos ilimitados do ser humano. Certo? Veja que Thanos teve essa visão. Ele sabia que os recursos no universo eram limitados. O que é que ele fez? Muito simplesmente, a partir daquela luva do poder, ele extinguiu metade dos seres vivos em todo o universo. Né? Então, sim, foi simples a solução dele. E muito democrática, aliás, porque ele não escolhia as pessoas que ia exterminar. Né? Eu ainda não assisti ao último filme, mas eu vou fazer isso nas férias também. Então, não falem nada sobre, não desenvolvam esse tema, certo? Eu falei só para ilustrar aqui, certo? A economia vai tratar exatamente disso, pessoal. É o estudo do processo de produção, distribuição, circulação, consumo da riqueza, com a preocupação de alcançar e utilizar as condições materiais do bem-estar do homem. Basicamente, isso que o professor falou, né? E de forma muito mais clara ele deixou do que essa enunciação aí mais teórica. E como é que... Eu não preciso falar muito sobre como isso impacta no direito, na verdade. Talvez sim, porque vocês não vivenciaram a era dos pacotes econômicos. Eu vivenciei as trocas de moedas, né? A gente saiu do cruzeiro para o cruzado, depois o cruzado novo, o cruzeiro depois de novo voltou, aí o cruzeiro real, para chegar no real. Não, e antes do cruzeiro real, aí tem o RV, que era uma alíquota, não era alíquota, era uma unidade de valor pela qual as coisas começaram a ser precificadas, né? Era uma coisa meio maluca. A remarcação de preços. E vejam, todas essas modificações na economia foram a partir de quê? Atos normativos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o direito ele interfere na economia e também a economia ela faz com que o direito se modifique para que o seu objetivo seja alcançado, né? E a gente vai ver, por exemplo, tem a visão marxista. Karl Marx via o direito como algo necessariamente condicionado pela economia. E, em alguma medida, quando a gente vai lembrar daquele texto lá do professor Alisson Mascaro, é nesse sentido que ele também entende o direito, né? O direito ele só tem sentido para o professor Alisson Mascaro a partir da ideia capitalista que o condicionou. Então, só existe direito no regime capitalista. Pelo menos essa concepção que ele defende, a concepção de Marx também. O direito ele é um instrumento de Estado. Ele não é algo que vai nascer espontaneamente pela sociedade, né? Não vai reconhecer reivindicações populares, não. Ele está ali para manter o status quo, manter a tradição, né? E essa tradição é mantida justamente para preservar o sistema econômico capitalista, certo? Essa é a visão marxista. Obviamente, há vários outros pontos de vista que veem até a possibilidade de o direito se contrapor a esse sistema. Então, é o direito revolucionário, é o direito do positivismo ativista, né? Que você se apega à lei, mas permite ali vamos dizer assim, uma contracorrente, certo? E aí a gente tem vários exemplos que eu dei para vocês, que eu deixo aqui no slide.
as intervenções do Estado no domínio econômico é uma manifestação da interferência do direito na economia. A proteção ao consumidor, né, de que eu já falei agora há pouco, quando eu tenho um código, que é o Código de Defesa do Consumidor, que permite ou que determina que o consumidor ele tem uma posição de destaque na relação do consumo, para diminuir essa discrepância, é uma interferência do direito na economia, sem dúvida alguma. Da mesma maneira, na relação de trabalho. Ah, mas o trabalhador, ele acha ok ganhar R$800 por mês, menos o salário mínimo, porque é melhor isso do que nada. Não. O direito intervém para dizer, não, independentemente do que ele concorde, né, ele faz jus ao salário mínimo. Sim. Ok? Entendida a economia? A economia, obviamente, está retornando, né, pessoal? Antigamente, a gente nem sabia quem era o ministro da Economia, o ministro da Fazenda. Durante algum tempo, todo mundo sabia, a gente sabia o nome do ministro da Fazenda ou da Economia, mas não sabia, às vezes, o nome do presidente. E aí, em tempos de desenvolvimento econômico, né, de crescimento econômico, a gente terminou tendo pouco olhar para a economia, não, pelo menos na grande mídia, e hoje, com a volta da inflação, com todo o impacto na economia brasileira que representou a pandemia e alguns outros problemas também mal geridos, a gente está, de novo, com a economia em destaque. Certo? Alguma outra colocação em relação à economia? Tranquilo? Ciência política. Falando aqui direto em Estado, obviamente, há um interesse direto da ciência política para a compreensão do direito. Porque se a ciência política estuda o poder e o governo do Estado, e o direito ele é uma construção estatal, obviamente, é importante o estudo da ciência política para a compreensão do direito, certo? Então, isso é muito automático. Vocês estão pagando ciência política já no primeiro período? Sim, sim. Pronto. O que é que vocês estão vendo lá de ciência política? Agora o senhor fez uma pergunta boa, viu, menino? Que coisa. Ó, o Paulo tá falando ali federalismo. A gente tava lendo os federalistas, mas assim, excelente. Aprendendo e compreendendo aí é outro estágio, é um negócio que eu não posso garantir, entendeu? Mas é isso. Então vocês certamente sabem que há os federalistas, mas houve também os antifederalistas, né? Que no debate sobre o modelo estatal norte-americano terminou saindo derrotado, em princípio. Existe um livrinho, né, com The Federalist Papers, mas existe também os antifederalistas que publicaram, também tem uma reunião dos textos dos antifederalistas em relação a essa posição, né? Basicamente, o que é que eles discutiam? E vejam como é interessante. Os federalistas e os antifederalistas debatiam como ia ser o modelo da nação que eles estavam constituindo ali nos Estados Confederados. Seria uma confederação? Seria uma federação? Né? Como é que ia ser isso? Né? E outra, qual a medida da independência, autonomia de cada Estado? E o modelo que terminou prevalecendo dos federalistas foi de que haveria uma união, mas que mantivesse a força dos Estados. Tanto que, se vocês observarem, a Constituição norte-americana, né, no finalzinho do século XVIII, ela vai ter ela não vai trazer uma carta de direitos. Por quê? Porque cada Estado vai cuidar da sua carta de direitos. E, eu quero garantir direito à liberdade, isso aí cada Estado vai tratar, certo? Porque está dentro da autonomia de cada Estado. Depois eles viram, rapaz, é importante a gente ter uma
unificação desses direitos. E, a partir de emendas, é que houve acréscimo à Constituição norte-americana do chamado Bill of Rights, né, as 10 primeiras emendas que vão tratar desses direitos fundamentais, vamos dizer assim. Depois disso, todas as constituições, né, então, assim, as mais importantes constituições em todo o mundo ocidental vão trazer direitos fundamentais no seu interior, né, desde as constituições dos povos americanos do século XIX, depois as constituições mais recentes do século XX. Por quê? Porque a gente não tem como prescindir desse tratamento. E vejam, a ciência política, vocês estão vendo as discussões federalistas, isso teve impacto no Estado, na forma do Estado, e, obviamente, vai ter impacto no direito, na própria Constituição norte-americana. O ato normativo primacial de toda a ordem jurídica e política daquele país, certo? Mas o importante é estudar, Bárbara. Aprender é um requinte, né? Assim, o importante é que a gente vai somando aqui e acolá. Ok? Alguma outra colocação? Bom, vamos voltar então para a minha apresentação aqui. Vamos lá. Vamos sair daqui dessa lâmina das ciências que eu coloquei aqui, das ciências sociais. Vamos para a lâmina de uma outra ciência muito interessante, que é a medicina legal. Eu me lembro que no meio do curso, lá para o finalzinho do curso, a gente já estava de saco cheio de direito, né? Não quero mais ver essas disciplinas dogmáticas, não. Né? Que saudade de introdução do direito, que saudade de história do direito, filosofia do direito. Se bem que filosofia do direito eu nem paguei, nem história do direito, mas, assim, enfim, que saudade de introdução. E a gente disse, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ter uma disciplina totalmente louca, assim, diferente. Aí disse, vamos pegar aqui a grade. Aí diz, tem medicina legal. Aí a gente falar com o professor, que é lá do curso de medicina, ele dá aula, é o professor de medicina legal lá. Beleza. E aí a gente pagou medicina legal. Para mim foi maravilhoso. Para a experiência da nossa turma foi ótima, porque a gente viu as coisas diferentes, né? E a medicina legal, para mim particularmente, terminou sendo muito útil, porque na minha vida como promotor, a gente se depara quase que diariamente com laudos médicos, né, que são importantes para as nossas decisões. Por exemplo, quando eu faço uma audiência de custódia, quando eu participo da audiência de custódia, eu vejo lá, em todo o processo, o laudo de exame do custodiado, da pessoa presa. Porque se ele não tem lesões, a sua integridade foi preservada. Se ele tem lesões, eu já tento chamar o alerta para saber em que circunstâncias ele foi agredido, né, violentado. Foi por iniciativa dos populares, no lixamento, foi o próprio aparato policial, né, ou ele provocou aquelas reações do policial, então agiram em legítima defesa. Então, pessoal, e assim, eu estou falando de uma situação mais comezinha, mas quando eu observo laudos mais completos, por exemplo, em relação a laudos de exame cadavérico, né? Então, para verificar a causa da morte de determinada pessoa vítima de uma violência, então eu preciso me valer de conhecimentos da medicina legal. E a gente falando de medicina legal, qual a primeira coisa que vem à mente? Crime, né? Elucidação do crime, a investigação do crime. Mas a medicina legal, ela é esse emprego do conhecimento médico-cirúrgico com o objetivo de construir prova, mas não apenas a prova criminal, pessoal, certo? Eu tenho também repercussão do conhecimento da medicina legal na área civil, na área não criminal. Querem ver um exemplo? O exame de paternidade. Hoje, quase toda a investigação de paternidade, eu vou ter um exame de DNA.
Por quê? Porque é acessível a todos. Quando eu trabalhava em Macaíba, vez por outra eu substituía e depois exercia a função na vara de família, a gente verificava, olha, você pode fazer o exame de paternidade aqui, colhe o material genético em Macaíba mesmo. É feito aqui no laboratório, você paga R$300, você paga em 10 vezes. E assim, a bem de saber, efetivamente, tem alguma segurança de saber se a pessoa era filho ou não daquele pai, já que aquilo era importante para ele, é um preço razoável para ser pago, né? Quando eu comecei a atuar na direito de família como promotor, lá em Cruzeta, só tinha uma clínica em Natal que fazia e mandava, era R$3.000, mandava o sangue para Minas Gerais para que lá eles fizessem, certo? Então hoje está muito mais facilitado. E antigamente, quando não tinha exame de DNA, professor, o que é que fazia? Foto, pela parecença, né? Você olhava assim, rapaz, esse olhar aqui, né, tá parecido com fulano, eu acho que é filho dele. Porque, obviamente, a gente, em muito raras situações, a gente tinha uma prova, e era muito curioso, né? Como é que construía a prova, quando não tinha o DNA? Pegava testemunhas. Aí, vamos lá, você viu fulano namorando com Beltrana, né? Eles tiveram esse relacionamento amoroso, sim. Aí, obviamente, a gente não ia ter prova do ato em si. Só teve um caso em que, numa audiência, aí disse, não, eu sei que eles tiveram relação, mas como é que você sabe? Não, porque eu estava no mesmo quarto, né? Mas, pelo amor de Deus, como foi isso? Mas cada um na sua cama, né? Cada casal na sua cama. Cada casal na sua cama, tá certo. Meu Deus. Então, veja que era muito precária a averiguação. Hoje a gente tem um DNA. E o exame de DNA é feito com uma segurança suficiente que dá ao juiz, né, dá ao Ministério Público, mesmo ao advogado, essa confiança nesse exame. Certo? Verificar, por exemplo, as violências sexuais, as violências contra a liberdade sexual, para verificar se a mulher foi vítima de violência, em que circunstâncias, né? A gravidade da lesão corporal, se é uma lesão corporal leve, se é grave ou gravíssima, se a pessoa tem doença mental, tudo isso é atestado no âmbito da medicina legal, certo? A questão do aborto, vejam que com repercussões até nas sucessões, se a criança chegou a respirar e, portanto, é encontrado ar nos seus pulmões, ela precisa ser registrada com um nome. Imaginem, é uma situação até dolorosa para o pai e para a mãe. Eles têm que registrar aquele bebê que respirou, mesmo que tenha sido 2 respirações, a gente geralmente é registrado em um nome e depois sepultado, porque ele não pode ser descartado assim, né? Ele teve vida, certo? A questão da morte, acho que alguém levantou o braço aqui. Pois não, Letícia? Professor, é porque eu fui num júri que toda a tese da promotoria se embasava que o réu ele tinha cometido o crime porque, tipo, por questão de vingança, de posse feminina, sabe? Feminicídio. E aí a promotora alegava isso por causa das apunhaladas da faca do local, que tinham sido nos seios e nas partes íntimas. E aí isso é estudado na medicina legal? Na medicina legal, você vai estudar especificamente as características daqueles ferimentos, né? Mas na criminologia, na criminalística, a gente vai ver, basicamente, a gente vai ver a diferença, mas na criminologia, principalmente, a gente vai estudar que, por exemplo, quando há motivações passionais, né, de relacionamento amoroso, geralmente existe uma fixação, até intuitiva,
por se mutilar as zonas erógenas, vamos dizer assim. Então, a genitália, né, e da mulher também os seios, né, é algo que está associado à causa do crime. Então, é uma tese interessante. Mas, por exemplo, a medicina legal vai ser útil para verificar, e nesse caso do júri a gente verifica isso de forma muito exata, a intenção de matar. Pô, mas a intenção de matar, né? Como é que a gente vai entrar na cabeça da pessoa para saber se ela tem intenção ou não? A medicina legal pode nos ajudar nesse caso. Como? O meu primeiro júri foi um feminicídio. O companheiro matou a companheira com alavanca, né? Não sei se vocês já viram a alavanca. Uma alavanca é como se fosse não é uma caneta não, pessoal, mas é como se fosse uma haste de ferro, quase da minha altura, né? Mais de 1 metro. E é usado para fazer buraco no chão, para botar cerca e tal. E aí o acusado pegou essa alavanca e danou na cabeça da mulher, né? Segundo ele, porque é uma briga de casal, etc, etc. E aí essa mulher foi ao chão. Depois que ela caiu, ele continuou batendo na cabeça dela e ainda enfincando a alavanca nas costas dela. Ela estava de costas. Como é que a medicina legal vai verificar isso? A forma como o sangue se depositou na parte frontal, né? E a quantidade de ferimentos, a localização dos ferimentos, certo? E o que isso diz respeito à intenção dele de matar? Porque eu enfrentei 3 teses de defesa. A primeira tese foi na verdade, ele não queria matar. Ele queria só ferir, dar um susto nela. Aí, espera aí. Tudo bem que no primeiro golpe ele pudesse, né, a gente imaginar que ele apenas queria ferir, mesmo sendo na cabeça, né? E aí o laudo mostrava exatamente onde foi atingida, a região da cabeça onde foi atingida, mas depois ele deixou bem clara a intenção de que ele queria matar, porque ele ele causou outros ferimentos na cabeça, ele viu o corpo ali estendido. Mesmo assim, ele continuou batendo na cabeça dela e ainda ficou nas costas a alavanca, a parte pontiaguda da alavanca. Ou seja, essa tese do homicídio culposo, né, ou da lesão corporal seguida de morte, essas 2 teses foram derrotadas, né? Vejam que a partir de um conhecimento da medicina legal, certo? Professor. Oi, Daniel. O que faz um advogado, no caso de defesa, né, colocar uma tese como essa, mesmo sabendo que, meio pela obviedade, não seria, vamos dizer assim, aceito, né, como obviamente não foi. Tipo, eu entendi que isso vai que cola, né, mas Fernando respondeu, juridicamente falando, é uma coisa... Veja, mas viável, assim, tipo... é papel do advogado, e é preciso que a gente compreenda isso, possibilitar ao acusado uma ampla defesa, de consideração de todas as teses possíveis e imagináveis, certo? Porque no momento em que ele está cometendo crime, ele não está refletindo assim, olha, eu vou agir assim porque aí eu estou expressando a minha intenção. Não, ele vai, faz, e pronto, depois é que ele vai se preocupar com as consequências, não é verdade? Há de ser um crime muito, assim, preciosamente arquitetado, planejado, né? Mas geralmente não acontece assim. E aí o advogado coloca aquela tese no júri, principalmente isso acontece porque os julgadores são leigos, né? Não são necessariamente formados em direito, nem é o juiz togado, não é o juiz concursado que decide, pelo menos não esse particular. E aí vai que cola, né? Cabe ao Ministério Público, ao órgão acusador, né, rebater ou analisar essas teses. Bárbara levantou a mão.
Tô meio angustiada aqui ainda, sequelada com toda a sequência de informações. Mas, enfim, quando Letícia falou sobre o júri que ela participou, aí eu lembrei de um trabalho que eu tive que fazer para uma feira de ciência uma vez, que era sobre, tipo, não sei se a medicina é legal, mas, enfim, coisas de criminalística. Aí tinham várias coisas, tipo, tinha balística, análise, e eu fiquei com a parte de entomologia forense. Excelente. E eu, tipo, cara, é fantástico. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é, tipo, basicamente, de acordo com alguns insetos que você encontra no cadáver, você consegue, tipo, descobrir se ele foi transportado de um lugar para outro, onde ele morreu, há quanto tempo tá naquele estágio lá, e, tipo, fantástico, fantástico. Era só isso mesmo. Maravilhoso, é muito interessante. Isso também está assim, no guarda-chuva da medicina legal, né? É claro que a gente pode considerar que existe um espaço específico dentro por exemplo, a medicina legal mesmo. Tem a parte da infortunística, diz respeito à assistência de trabalho, a tanatologia, que é o estudo da morte, né? O que leva à morte, da investigação sobre a morte. E aí vocês vão ver que Thanos não tem o nome por acaso. Thanatos era o deus da morte na mitologia antiga. E que mais? A entomologia forense. Existe uma série no Netflix, na Netflix, que acho que é DNA do Crime, uma coisa assim. É fantástico, né? Quando vocês forem ver lá, se vocês tiverem a curiosidade, começou-se a adotar um modelo de investigação a partir de um determinado cientista que ele conseguia descobrir os crimes a partir das mordidas. Então, assim, ele verificava e casava exatamente a mordida do suspeito em relação a marcas da vítima, né? E aí começaram a fazer exames de DNA em determinadas situações e conseguiram anular vários julgamentos em que esses pareceres técnicos desse especialista foram derrubados, né? Então, viram muitas vezes, aí me fez lembrar justamente esse seu exemplo, que aquilo que era tido como mordida, muitas vezes eram intervenções de animais, não eram mordidas humanas. Porque, imagine, ele sempre tinha uma mordida, né? Então, todo criminoso mordia a vítima. Né? Assim, eu não vejo com muita frequência aqui o criminoso assim, não, passa o dinheiro, aí vai e morde a pessoa. Não tem isso, né? Teve um caso, eu peguei um caso que a mulher ficou até preocupada porque ela reagiu ao assalto, né? E aí o ladrão começou a mordê-la. Ela ficou com medo de ter pego doença, alguma coisa assim, né? Pegar raiva, como o Fernando está colocando aqui. Mas, enfim, é muito interessante, né? Esse estudo da medicina legal. Mais alguém falou aqui? Deixa eu ver. Mariana está colocando aqui o caso do Evandro, que tem um podcast. Excelente. Muito boa indicação. Nicole disse que também viu uma palestra fantástica, que tem até as partes do corpo que as larvas aparecem primeiro. Imagina, fantástico. Isso é muito bacana, né? É o que eu gosto, assim, eu gosto de estudar isso aí. É verdade. Coisas muito pesadas para coisas muito... Exato. Assim, a gente tem que fazer esse contraponto, né? Eu vou atrás desse podcast. Estão dizendo aqui que até na Globoplay também já existe, né? Uma série, muito bem. A série criminal, vocês vão ver aos borbotões aí dos mais diversos serviços de streaming, né? Oi. Você falou aí do júri. A gente não usa muito, também específico, não é o júri popular. Nos Estados Unidos, qualquer caso, assim, tem júri popular. Até coisa do direito civil tem não é em qualquer caso, não, mas, assim... É bem mais amplo. Muito mais amplo, muito mais amplo. Eu não sei se é por assistir a série, eu acho muito da hora. Eu acho legal. Tem alguns casos que o juiz decide algumas coisas, eu acho que é o peso da pena, né? Isso. Aqui é a mesma coisa, a gente tem, os jurados definem, a partir das votações do sim ou não, as circunstâncias, e o juiz vai apenas, se o cara foi condenado,
vai fazer a dosimetria da pena, né? Que é a parte mais técnica. Mas a partir do julgamento dos jurados. Eu sou fã, mas por mim tinha era mais amplo, era mais usado. É bem... Pois olha, vocês se sintam convidados para participar aqui dos júris, né? Pelo menos assistir aos júris que estão acontecendo aqui no fórum. Já tem a possibilidade de presencialmente participarem, né, das sessões. Vocês vão ver aí muitas discussões interessantes. É um aprendizado interessante. Vixe, Bom Dia Verônica é pesado, realmente, mas é excepcional. Tem muita série policial bacana, né? Vocês vão ver aí. E espero que a partir da aula de hoje... Olha, querem ver outra... Você já deve ter ouvido falar, pelo menos se não visto, a menina que matou os pais, aqueles 2 filmes, né? Em relação ao caso de Susan Richthofen. E é muito interessante, né, porque mostra o que causou, o que os levou a cometer o crime. Mas existe um documentário, uma série também, que eu acho que, eu não sei, estava na Netflix, eu acho que depois foi para o Amazon Prime, eu acho, que é Investigação Criminal. E aí fala sobre a investigação do caso de Susan Richthofen. Aí é fantástico. Porque porque os investigadores, por exemplo, eles dizem, olha, tem no YouTube também, né? Exatamente, tem no YouTube. Vocês voltarem lá, Investigação Criminal Richthofen, vocês vão encontrar. E aí os investigadores dizendo, olha, o que nos levou a ver que ela tinha a ver, né? Apesar de ser uma hipótese maluca, porque imaginar que a própria filha matou os pais, assim, qual a razão disso? E eles vão começando a desenvolver, na investigação, desenvolver hipóteses até chegarem efetivamente no envolvimento dela e dos irmãos Cravino, né? É excepcional. Eu sei, se eu for começar aqui sobre investigação criminal, a gente vai passar a noite inteira. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Eu também, Fernando. E é impressionante como os 2 filmes, né, mostram versões totalmente diversas. É até um bom exercício para a dialética, né? Para ver assim, olha, é importante que a gente veja as 2 versões das pessoas envolvidas. Quando eu vejo que tem 2 réus, por exemplo, sendo acusados do mesmo crime, eu jogo muito, eu brinco muito com a teoria dos jogos, né? Eu boto um contra o outro, assim, claro, no bom sentido, né, pessoal? Eu vejo assim, eu fico comparando as versões para encontrar eventuais contradições, para ver se um coloca a culpa no outro e o outro não, e desse moído, o que é que vai prevalecer como verdade, né? Bom, vamos agora para a psicologia jurídica. Não sei se tem alguém já pagando psicologia aplicada ao direito aqui. Tem alguém? Não sei se nem se vocês podem, mas enfim. O psicologia aplicada ao direito geralmente está deixada lá para o final do curso. Mas tem gente que gosta já de pagar logo no início. E é óbvia a ligação do estudo da psicologia para o direito, né? Então, por exemplo, se eu estou na esteira do que defende Fabio Coelho, defendendo também que o direito é um instrumento para a resolução dos conflitos, eu não posso prescindir da utilização da psicologia, certo? Porque é impressionante como os conflitos podem ser modificados ou resolvidos, apaziguados a partir de uma boa percepção psicológica. E vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Nos meus atendimentos ao público, né? Vamos lá, um vizinho está reclamando porque mora ao lado de uma casa que tem uma árvore, que tem um cupinzeiro, e que os cupins já estão vindo para a casa do vizinho, está um mau problema, e eles brigam e tal. E eu fazia notificação para a pessoa vir, né, para o vizinho vir. Quando o vizinho recebe a notificação do Ministério Público, assim, aquele desgramado foi me denunciar na justiça,
agora que eu tô com raiva, e chega lá bufando, né? E aí, como é que a gente atua dentro do psicológico? Quando entra o vizinho que foi notificado, diz, olha, eu estou muito agradecido do senhor ter vindo aqui hoje, mostra o prestígio que a gente tem, e a gente está aqui para resolver um problema, é muito importante a sua participação. Você já desarma, né? É o que Augusto Cury chama de janela light. Isso, obviamente, eu aprendi em relação aos filhos, né? Quando eu vou dar um carão, meu filho, quando riscou o sofá, aí, em vez de dizer, menino, seu desgraçado, eu já disse 1000 vezes para não riscar o sofá, etc. Eu vou dizer, filho, olha, eu tenho muito orgulho da sua arte, eu gosto mais de como você escreve suas pinturas, mas no sofá não é o lugar ideal, adequado para você fazer suas pinturas. Quando você quiser desenhar, eu vou lhe dar esse papel, né? Ou seja, você abre a janela light e cria a empatia e depois você faz a reprimenda, né? Isso quer dizer, isso é o uso da psicologia para a resolução e mediação dos conflitos. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu fui para um curso de termo de achamento de conduta, do promotor de Minas. E aí ele falou, olha, eu estava com um problema sério da empresa de fornecimento de água e eles não iam para a audiência, era uma complicação e eu não conseguia chegar a acordo nenhum para fazer o ajuste de condutas. Aí eu disse, vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa diferente. Eu vou chamar, porque geralmente fazer o quê? O promotor aqui, né, numa postura, e as partes do outro lado. Eu disse, vou fazer uma reunião numa mesa redonda, que não tem quina, portanto, é como se fosse horizontal, todos dividindo o mesmo espaço de forma equânime, e vou colocar ali o copinho com a logomarca, copinho d'água que a gente compra da logomarca daquela empresa. Quando eles se sentaram e foram servidos com a água da empresa, com a logomarca da empresa, ele disse que quebrou-se o biombo, o afastamento, aquela cortina de mau fluido, né, de maus fluidos, e isso facilitou muito, finalmente, o ajustamento de conduta. Ou seja, é preciso trabalhar com o psicológico, pessoal. Quando a gente atua nas audiências, é muito importante. Aqui eu coloco outro aspecto, a vitimologia. Como é que você, como profissional do direito, como advogado, como promotor, como juiz, se coloca diante da vítima que está sendo ouvida em audiência? Isso é muito, muito importante. Houve recentemente, né, há alguns meses, um caso que tomou corpo, né, foi muito divulgado, de uma influencer que foi supostamente vítima de um atentado contra a sua liberdade sexual e ela foi violentada novamente em audiência. Isso sem intervenção devida dos profissionais que ali atuavam. Então, assim, a vítima, principalmente a vítima de um crime contra a liberdade sexual, chega muito fragilizada na audiência. Então, é preciso que a gente tenha um cuidado ao tratar desse assunto na hora da audiência, né? Ela ser mais uma vez vitimizada. Por que a senhora usou tal roupa? Por que a senhora tira fotos assim, assado, na sua rede social? Né? Então, é preciso ter cuidado e a psicologia vai nos ajudar nesse particular. Deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão. Bárbara. Então, não, é que o senhor comentou isso do caso Mari Ferrer, e aí eu lembrei que tem uma coisa, pelo menos aqui em Pernambuco tem, eu não sei como que é a legislação para o resto do país, mas, tipo, delegacias da mulher, quem são as delegadas aqui são mulheres, justamente para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de violência ser cometida novamente e facilitar com que as mulheres vão lá denunciar os agressores, e enfim.
Perfeito. É uma medida necessária, mas apesar de não ser garantia também que a mulher seja bem tratada nessa delegacia. Mas geralmente as delegacias de mulheres são muito acolhedoras, então existe um respeito pela mulher muito maior do que às vezes acontece, infelizmente, nas delegacias que não têm essa especialização. Perfeito, é isso mesmo. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Maria diz, ela saiu com mais trauma, exatamente. Realmente. Isso. Tranquilo, pessoal? Bom, deixa eu retomar aqui, então. Colaboraram, exatamente, Paulo. O juiz e o promotor... Assim, o promotor ficou calado, né? Assim, ele, de alguma forma, pareceu conivente com aquela forma desrespeitosa com que ela estava sendo tratada. Vamos agora ver, dentro desse grande espectro da psicologia, alguns sub-ramos da psicologia que vão nos auxiliar na interpretação, na aplicação do direito e na criação do direito também. Há um ramo que se chama psicologia judiciária. A psicologia judiciária, pessoal, vai se debruçar basicamente sobre a identificação de falso testemunho, a questão da autoria dos delitos a partir da própria expressão do acusado que está sendo ouvido naquele interrogatório, certo? Então, isso é muito interessante. Quando a gente verifica, por exemplo, uma testemunha, ela dá riquezas de detalhes, né? Então, não, olha, eu estava vestido com a camisa xadrez, tamanho M, né, que eu comprei para a festa de Santana de Caicó, em 1998, né? E dá muitos detalhes, a gente já fica, rapaz, eu tô pensando que esse negócio foi mais ou menos, houve um media training, né, que é a nova expressão da moda, o media training com os advogados, para que ela fosse orientada. E eu via, às vezes, isso nas audiências de uso capião, que é uma forma de aquisição do imóvel pela posse, né? Então, aquele imóvel está lá, ninguém dá conta dele, aí eu começo a utilizar aquele imóvel, o dono não aparece, eu faço uma casa lá, passam-se os anos, 5, 10, 20, ninguém vem atrás, aí eu vou na justiça e digo, não, agora eu quero a propriedade disso, porque ninguém apareceu, eu vou requerer a propriedade desse imóvel, né? De que eu tenho apenas a posse. Nas audiências de uso capião, às vezes vinha assim, a pessoa, olha, eu conheço fulano que está lá na posse desse imóvel, e eu sei que ele está na posse ele começou mais ou menos em fevereiro de 1990. Mas o senhor se lembra de fevereiro de 1990? Eu me lembro quando ele chegou lá, fevereiro de 1990, né? Aí disse, tá, beleza. O senhor tem filho? Tenho 2 filhos. Aí, o seu filho mais novo, ele nasceu em qual dia? Vixe, doutor, aí o senhor me pegou. Aí eu disse, rapaz, mas espera aí. Você tem uma convicção de que, da data em que fulano, que nem é seu vizinho, né, só um conhecido seu, chegou a morar naquele local, né, começou a construir a casa ali, mas não sabe a data do filho, é alguma coisa estranha, não é verdade? Então, assim, são essas pegadinhas que a gente precisa fazer, que a gente pode utilizar para verificar se a pessoa está falando efetivamente a verdade, certo? Não sei se vocês se lembram ou já assistiram a um filme fantástico, que é O Advogado do Diabo, com Keanu Reeves. Com Keanu Reeves, eu falo sempre com Keanu Reeves, mas com Keanu Reeves e ninguém menos que Al Pacino, né? Que faz, não posso dar spoiler, mas que faz, vamos dizer, o chefe de Keanu Reeves, que é um jovem advogado que é convidado para compor um escritório em Nova York, né? E aí ele vai lá assumir essa função em causas polêmicas.
E aí ele diz que ele costumava acompanhar as votações dos jurados, porque lá nos Estados Unidos as votações são dialogadas, você deve ter visto o filme, né? Que os advogados, que os jurados, eles começam a discutir, e aí tem um filme que você não pode deixar de ver a respeito disso, que é 11 Homens e uma Sentença. Tem a versão clássica e a versão mais recente, que é um filme de tribunal, mas que é dentro de uma sala. Como é que um filme dentro de uma sala pode ser interessante? Eu tenho dois exemplos para isso. Tem um exemplo do 11 Homens e uma Sentença e tem um exemplo de O Deus da Carnificina, dentro de um kitnet. E é excepcional esse filme. Mas, enfim, vamos voltando aqui. Keanu Reeves, o personagem de Keanu Reeves dizia que ele tinha como prever, mais ou menos, como é que o jurado ia votar a partir do que ele conseguia captar da sua imagem, né? E, obviamente, ele não foi o primeiro a fazer isso. Quem lê as obras de Sherlock Holmes sabe que Sherlock Holmes faz, ou assiste aos filmes ou às séries, sabe que ele faz um retrato de todo o histórico da pessoa a partir da observação de pequenos detalhes que passam despercebidos para a maioria da população, né? Então, vejam, eu começo a partir de comportamentos, a partir de olhares, eu posso identificar se o jurado vai estar sendo favorável ou não ao que eu estou dizendo, né? Por exemplo, em algumas circunstâncias, eu fazia a defesa da minha tese no júri e uma vez eu percebi uma jurada chorando, né? Assim, comovida. Ela disse, olha, eu acho que ela entendeu o meu recado. Então, assim, vejam que trabalhar com a psicologia é importante. Não estou dizendo isso como uma forma de promover o populismo irresponsável, não. Eu vou comover aqui os jurados. Mas de forma que eles entendam aquilo que eu estou falando e tudo que está envolvido ali naquele julgamento. Certo? A psicologia judiciária, portanto, ela vai se preocupar especificamente com os atores do processo judicial. Então, a psicologia dos magistrados, a psicologia do advogado, a psicologia do membro do Ministério Público, a psicologia dos jurados. Porque, veja, pessoal, muitas vezes o advogado ele é um pouco até desrespeitoso com o magistrado. Eu não estou pregando com isso a subserviência do advogado ao magistrado, porque em muitas circunstâncias o advogado é muito maltratado. Não apenas por magistrados, mas também por membros do Ministério Público. Em outras circunstâncias, o magistrado e o membro do Ministério Público são maltratados por alguns advogados. E assim vai, né? Dentro dessas relações, as relações humanas são muito complexas. Mas, pensem comigo, o que é que um advogado ganha sendo desrespeitoso de antemão em relação ao magistrado? De antemão, que eu digo, ou seja, sem nenhum motivo aparente, ele não está reagindo a um desrespeito, ele está sendo desrespeitoso já de antemão. Ele só está criando no magistrado um sentimento de reserva à causa daquele advogado, certo? Então, é preciso também ter inteligência ao trabalhar. Não é que o advogado deve ser bajulador do juiz, mas ele deve trabalhar com muita serenidade para que eventual excesso não atrapalhe a justiça da sua causa. Entende? Isso a gente estuda no âmbito da psicologia judiciária. Eu também posso falar da psicologia social, que aí eu vejo a relação entre as pessoas, como é que as pessoas, quando se relacionam com outras naquela sociedade, elas agem. Existem crimes que são cometidos no âmbito das relações, dos relacionamentos sociais. Crimes que só se perfazem porque existem essas influências entre as pessoas, né? A psicologia social pode, por exemplo,
compreender essa mania contemporânea do cancelamento. Então, as pessoas começam a opinar sobre determinadas atitudes de outras que elas conhecem, ou por serem pessoas públicas, ou por saberem de determinadas coisas que ela fez, né, que aquela pessoa fez, aí ganha aquela fama negativa instantânea, igual da criança que recebeu um presente de um goleiro reserva do Palmeiras. Ele era santista, né, torce pelo Santos, e aí ele era fã do goleiro do Palmeiras, né, o goleiro reserva do Palmeiras, e pediu a camisa autografada, ele deu. A torcida do Santos, né, algumas pessoas da torcida do Santos detonaram e assim, pregaram quase um linchamento dessa criança. A criança teve que vir se desculpar nas redes sociais. Gente, o que a gente está vivendo, né? Isso esse cancelamento, essas condenações maciças, elas acontecem porque nós hoje agimos como que num rebanho, né? Como um gado, e sem fazer qualquer tipo de associação ideológica ou política, certo, pessoal? Mas muitas vezes a gente se vê como sendo tangidos, né, por determinadas pessoas, determinadas pessoas que a gente admira, youtubers ou políticos ou gente famosa, né? E a gente termina cometendo esse grave pecado, né? De pecado porque um dos mandamentos era justamente o não julgarás, e termina julgando sem terem chamado a gente para fazer esse julgamento e sem ter uma ideia exata do que motivou aquela pessoa a proceder de determinada maneira, certo? Isso é estudado no âmbito da psicologia social. E para finalizar, pessoal, a gente tem a psicologia criminal, que aí eu vou tirar daqui do âmbito da psicologia, vou jogar para um outro slide, que é no âmbito da criminologia. Já são 8h30, vocês já devem estar exaustos do meu falatório, então vou fazer o seguinte, vou concluir aqui a gravação, e aí a gente vai dar uma pausa de 10 minutinhos, e daqui a pouco a gente retorna. Quem não viu ainda os vídeos do CIGA, peço que veja agora, que a gente vai abordar o que eles mostram quando a gente retornar, certo? Maria está dizendo que não conseguiu acessar. Letícia? Professor, é porque assim, né? Tem algum problema se a gente for assistir um júri seu? Não, eu não faço mais júri, não, graças a Deus. Maria. Um dos sonhos mais recorrentes que eu tenho é eu fazendo o júri, eu chegando no júri e eu não me preparei para o júri. Né? Assim, Freud explica. Talvez assim pelo medo, assim, eu sou muito perfeccionista e tenho muito medo de errar e aí um dos sonhos recorrentes ao lado de sonho de queda de avião e de abelha é sonho de eu ir para um júri sem eu preparo. Então, graças a Deus, hoje eu não faço mais júri, porque a vara em que eu atuo é de crimes de outra ordem, né? Então, é uma vara criminal não especializada. Entendi. Nem vou me voluntariar, mas olha, tem vários colegas excepcionais, né? Aqui atuando no júri, vocês vão se deleitar muito mais do que eu participando. Então, já convido em nome deles. Tá bom. Maria levantou a mão também. Professor, como é que faz para assistir os júris? Vocês vêm aqui no fórum mesmo, eu acho que eles já estão aceitando assim, a presença de público, né? Então... Já estão. Já estão aceitando. Então, aqui no fórum Seabra Fagundes, aqui perto da Justiça Federal, aqui que eu estou olhando aqui pela janela. Mas, professor, como é que a gente sabe que vai acontecer? A pauta, né? Boa pergunta. Eu sugiro que vocês liguem para, acho que é a primeira vara criminal, que é a vara do júri, só questionando para ver quando é que tem pauta. Mas, infelizmente, pauta é o que não falta aqui, viu?
É porque eu consegui assistir o meu, já fica uma dica pro pessoal, porque eu respondi os stories de uma promotora. Aí eu me autoconvidei, assim. Mas aí era doutora Érica, mas eu queria um júri aqui, sabe? E aí a gente, falando com a turma, a gente podia até combinar de assistir. Excelente, excelente iniciativa. Porque Excelente. é muito legal, né? Eu acho muito interessante. Eu sempre fui apaixonado por júri, mas como eu nunca me senti, assim, eu não tenho dom da oratória, não sou daquelas pessoas que gostam de falar e para o público e tem aquela eloquência. E eu, assim, eu sempre fui muito tímido, né? Então, assim, nunca nem imaginei fazer um júri. E quando surgiu o primeiro caso lá em Cruzeiro, que fazia anos que não tinha júri, aí houve esse assassinato, esse feminicídio, aí, poxa, vou ter que fazer um júri, meu Deus do céu. O que foi que aconteceu? Eu comecei a assistir a vários júris no Seridó, né? Fui assistir a júri em Caicó, fui assistir a júri em Acari, fui assistir a júri em Parelhas, assisti ao júri em Parelhas no dia 11 de setembro de 2001. Quando um ex-aluno meu disse, professor, você soube das Torres Gêmeas? Eu pensei que fosse uma piada, né? Aí ele que me contou no júri em Parelhas do atentado de 11 de setembro. Mas eu recomendo demais, porque é muito apaixonante. Agora, por outro lado, assim, a gente podia ter uma crítica em relação a encenações, né? Então, eu trabalhei com muitos advogados responsáveis e corretos, que não caem nos puros sensacionalismo, né? Mas, às vezes, a gente, não digo só dos advogados, não, às vezes os promotores também pecam nesse particular, certo? Recomendo demais, louvo demais a iniciativa, que se vocês forem, depois eu queria compartilhar com vocês as impressões, o que é que vocês acharam. Certo? Eu vou encerrar aqui a gravação.